Então vou começar alguns vídeos sobre resolução de problemas, apresentando vários problemas aqui de matemática, e essas apresentações vão ter alguma frequência, né? Talvez um por semana. Então vamos começar com esse problema aqui que eu encontrei no livro Aprendendo a Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, né? Sobre um professor de história que falou para o professor de matemática que tinha 3 filhas e perguntou qual era a idade de cada uma. E aí o matemático pediu mais dados, né? Faltavam dados para ele resolver o problema. Aí o professor de história falou que o produto, né, multiplicando a idade das 3, o produto é 36. Ainda faltavam dados, né? E aí a soma das idades era igual ao número daquela casa. E bom, então a gente que está escutando a história não fica sabendo o número da casa, mas os dois sabiam, né? O professor de matemática continuou falando que faltavam dados. E aí o professor de história afirmou que a mais velha tocava piano. E isso foi o suficiente para o professor de matemática resolver o problema. Então, como é que a gente resolve um problema desse tipo? Bom, primeiro a gente vai separar os dados iniciais, né? Então, o professor de história tem 3 filhas. O produto das idades das 3 é 36. A soma é o número de uma determinada casa, a gente ainda não sabe. A mais velha toca piano. Então, as informações dadas pelo professor de matemática também são relevantes. A gente vai ver que não são só as do professor de história. O professor de matemática, por exemplo, afirma que só com as 3 primeiras informações não dá para você resolver o problema. Então esses dados, esses 3 primeiros não são suficientes para achar a solução. Então a gente começa, né, em ordem x, y e z. X é da mais nova. As idades também são números inteiros positivos, né? Então, são números naturais, né? Então, o produto é 36, né? 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, cada idade vai ser uma combinação desses fatores aqui do produto, esses fatores primos do número 36. Então, aqui a gente tem todas as possibilidades, partindo aqui primeiro da maior idade possível para a mais velha, 36. Aí só temos uma possibilidade para a idade das mais novas. 18 é a segunda idade possível que a mais velha pode ter. Aí também só tem uma possibilidade, tem a possibilidade 1, 2 e 2, 1, mas como está em ordem aqui, não decrescente, então a única possibilidade é 1, 2, 18. Para o 9 a gente já tem 2 possibilidades, 1, 4, 9, 2, 2, 9. Se o 6 for a idade da mais velha, a gente tem 2 possibilidades, para as outras 1, 6 e 2, 3. Se for 4, a gente só tem uma possibilidade, as 2 mais novas têm 3 anos. Bom, a soma é o número de uma casa e não é suficiente para determinar as idades. Então a gente olha para a soma, né? Para cada uma dessas possibilidades a gente faz a soma das idades. Agora, se a soma não é suficiente para determinar, então a gente está nesse caso aqui, né? Qualquer valor de soma aqui, diferente de 13,
solução. Se faltam dados é porque você está... Então a gente, qualquer valor de soma, qualquer outro valor, determina uma solução. Como não foi suficiente para determinar as idades, a gente tem então que o número da casa era 13 e faltavam dados. Com essa informação de que a mais velha toca piano, a gente diferencia as duas possibilidades cuja soma é 13. No segundo caso aqui não tem filha mais velha, as idades são 1, 6 e 6, e no primeiro caso as idades são 2, 2 e 9, tem uma mais velha, né? Mais velha tem 9 anos. Então a solução é essa, 2, 2 e 9. Então o professor de história tem duas filhas de 2 anos e tem uma mais velha de 9 anos. Bom, então até a próxima, continuaremos com uma certa regularidade, uma vez por semana, possivelmente. Então continuaremos com essas resoluções de problemas matemáticos. Até lá.